internautas, tudo bem? Aqui é a Ana Sabaine e hoje vamos com mais um Casos e Mistérios, mais um caso revoltante, vocês vão ver. Hoje vamos falar de Margarita e Dimitri, que se conheceram na escola, mas só se casaram depois da faculdade. Eles com 25 anos se casaram e tiveram 2 filhos. A nossa história começa então em 2017, quando a Margarita ela começou a trabalhar em publicidade no jornal. Nesse momento, o casamento entrou em crise, porque o Dimitri ele era formado em psicologia, só que ele não conseguiu trabalho na área dele. Ele só conseguiu trabalho, na época, como motorista em uma empilhadeira. Com isso, ele começou a ficar com muitos ciúmes do sucesso da esposa. Ele começou a ficar com ciúmes porque ela ganhava mais do que ele. E por causa disso, ele começou a ficar muito revoltado em casa. Ele brigava muito com ela, gritava muito com ela e começou a beber muito também. Nesse ano, em 2017, o Dimitri ele viu uma mensagem no celular da Margarita, uma mensagem de trabalho, né? Um colega de trabalho mandou uma mensagem para ela de trabalho, uma mensagem que não tinha nada a ver, e ele começou a ficar muito revoltado. Ele falou que ela estava traindo ele, que isso só podia ser traição, e ela falou assim que ela desabafou com ele, que ela não conseguia mais ser feliz com ele por tudo que ele estava fazendo, porque ele estava sendo possessivo com ela, ele estava bebendo muito, estava maltratando ela demais, e agora estava desconfiando ainda que ela estava traindo ele, sendo que ela não estava, então ela pediu o divórcio. Foi aí que ele surtou, e ele falou assim que ele acabaria com ela. Essas foram as palavras do Dimitri, que ele acabaria com ela. Naquele mesmo ano, ela procurou os advogados e fez o papel do divórcio. Ela queria mesmo sair daquela vida. Quando ela entregou o papel de divórcio para ele, ele surtou. Ele simplesmente surtou. Ele deu um soco na cara dela e ameaçou ela ainda com uma faca. Nesse momento, ela foi para a polícia fazer um boletim de ocorrência, né? Porque ela estava ali com um soco na cara, né? Foi lá fazer um boletim de ocorrência. Mas a polícia, gente, a polícia não ajudou em nada. A policial, sim, era uma mulher ainda por cima, tá? A policial chegou e falou que a ocorrência estava feita e que daqui a 20 dias eles iriam ligar para ver se estava tudo bem. A Margarita ficou doida. Eu disse, gente, 20 dias? Em 20 dias ele vai poder me matar 20 vezes se vocês deixarem isso. E aí a policial falou desse jeito, senhora, as mulheres costumam fazer esse tipo de denúncia aqui na delegacia, mas depois de algum tempo elas vêm e retiram. Isso só sobrecarrega a gente com papelada desnecessária. Foi assim que a policial que deveria ajudar a Margarita falou com ela. E aí a Margarita entrou em desespero, né? Você só pode estar de brincadeira comigo, não é possível. 5 dias depois o caso foi encerrado por falta de provas e o Dimitri teve que pagar uma multa que, convertendo para reais, dá R$ 560 por tê-la ameaçado. E aí você, né, quando você vê isso, você fala assim, uai, como assim por falta de provas? Ele não deu um soco na cara dela? Ela estava machucada, né? Foi nessa hora que eu falei assim, uai, não estou entendendo esse caso. Mas calma que vocês vão entender. Essa falta de provas, vocês vão entender, por causa da justiça ridícula da Rússia em questão de violência doméstica. Então ela acabou voltando com o Dimitri, ele prometeu que ia mudar e tudo, nós temos 2 filhos pequenos e tal, e aí ela deu outra chance para ele, né? Não, tudo bem. E aí o que aconteceu? Em dezembro, mais precisamente na manhã de 11 de dezembro de 2017, depois que os dois deixaram as 2 crianças na creche, o Dimitri ofereceu a ela para dar uma carona pro serviço dela. Não, eu te levo no serviço. Tudo bem, né? Só que ele não levou ela pro serviço. Ele levou ela para uma floresta no meio do nada. Ele estacionou num lugar isolado, puxou-la com força e agrediu com socos. Ele quebrou alguns dedos dela, segurou a faca em sua garganta, ameaçou ela com uma faca, porque ele estava convencido que ela estava traindo ele, sendo que ela não estava. Estava traindo ele. Ela começou a gritar, mas ninguém a ouvia, porque eles estavam numa floresta no meio do nada. Aos berros, ele mandou ela colocar as mãos em volta de uma árvore. Ele assim, mandou abraçar uma árvore. Ela colocou as mãos ali, ele amarrou as mãos dela em volta de uma árvore e ela ficou ali abraçada, né? Com isso, ele sussurrou no ouvido dela. Imagina o desespero, gente, no meio do nada, ninguém te escuta. O cara te bateu, o cara tá com uma faca, o cara tá te ameaçando, você tá ali amarrada. Ele vem no seu ouvido e fala assim, você está muito linda,
mas quero ver o que tem por baixo dessa roupa. Se o seu sutiã estiver combinando com a sua calcinha, aí tá na cara que você tá me traindo, aí eu vou te matar. Ele foi ver e o sutiã não combinava com a calcinha. Mesmo assim, né, essa doideira da cabeça dele, não foi o suficiente para achar que ela não estava traindo ele. Ele falou assim, não, mesmo assim você tá me traindo, você tá me traindo. E aí, nesse momento, gente, ele tirou uma machadinha da bolsa dele, ou seja, ele levou essa machadinha. Tava tudo já na cabeça dele. Ele levou essa machadinha e começou a atacar as mãos dela. As mãos dela não estavam amarradas na árvore. Ele começou a querer cortar as mãos dela. Só que a machadinha estava cega e ele deu 40 golpes na mão da mulher. E com isso, ele conseguiu amputar as 2 mãos da Margarita. Sem as 2 mãos, ela conseguiu sair da árvore. Ela conseguiu, né, sair da árvore. Tentou correr dali, tentou fugir, mas ele veio e ainda por cima dela e, assim, atacou por cima dela, né, tentou bater mais uma vez, né, em cima dela, só que ela desmaiou. Ela desmaiou, acho que, né, com tanta dor, com tanto sangue perdido, ela desmaiou. Foi nesse momento que ele viu a loucura que ele fez, né? No depoimento dele, ele falou que foi nesse momento que ele viu a loucura que ele fez. Pegou a mulher, pegou a mão direita dela, colocou numa sacola, levou-la para o hospital e depois ele foi direto para a polícia se entregar. Uma equipe do hospital voltou para a floresta para tentar achar outra mão, achar a mão esquerda dela, e eles conseguiram. E que bom que estava muito frio, né? Na Rússia sempre faz muito frio, né? Que bom que estava muito frio, porque a mão conseguiu ficar conservada. Essa mão esquerda conseguiu ficar mais conservada porque ficou ali na neve, né? Ficou ali no frio. Os médicos fizeram uma cirurgia longa de 10 horas e conseguiram colocar a mão esquerda dela de volta. A mão direita eles não conseguiram colocar de volta, porque como ele trouxe na sacola, ela não ficou fria por muito tempo, né? Ela não ficou conservada por muito tempo. Então eles não conseguiram restaurar a mão direita, mas eles conseguiram, né, depois de 10 horas de cirurgia, colocar a mão esquerda nela de novo. E hoje ela consegue mexer alguns movimentos, ela consegue ter alguns pequenos movimentos com os dedos com a mão esquerda. Os seus colegas jornalistas, eles fizeram uma campanha, se juntaram para fazer uma campanha, né, de doação, e o mundo inteiro doou para ela, né, para ela conseguir comprar uma mão mecânica. E eles conseguiram $65 mil e conseguiram comprar a mão mecânica para ela, né, para ela colocar na mão direita. E essa mão mecânica ajuda muito ela consegue mexer, né, então ela consegue mexer um pouquinho à esquerda, e ela tem essa mão mecânica que ajuda muito ela. O Dmitry, na hora do interrogatório, ele falou assim que ele teve uma atitude estúpida. Eu acho que a sua atitude foi muito pior do que isso. Eu não quero falar porque não quero nem me expressar a atitude que você teve. Os filhos deles são muito pequenos, né? Eles levaram para creche antes dele fazer isso tudo com ela. Então, ela não contou para os filhos ainda. Ela falou que ela teve um acidente, que foi um acidente e tal, que o papai não está ali mais em casa e tal. Mas ela não consegue contar para os filhos dela que o próprio pai deles fez isso com a mãe. Vocês imaginam, né? É claro que ela não vai conseguir esconder por muito tempo, mas ela acha eles muito pequenos ainda, né? Eles são muito novos para descobrirem uma barbaridade, uma brutalidade dessas. A Margarita, ela não queria publicidade, ela não queria, né, na mídia toda hora, só que ela teve que ir na mídia. Para quê? Para que o Dmitry tivesse uma pena mais longa. Porque os advogados dela falaram assim, que se ela não convencesse, se ela não tivesse, né, essa comoção das pessoas, né, de tudo que aconteceu com ela, o Dmitry teria de 3 a 5 anos de prisão só. E em 15 de novembro de 2018, o Dmitry foi a julgamento por sequestro, ameaça de morte e lesão corporal grave. Ele se declarou culpado e teve apenas 14 anos de prisão. Gente, vocês têm noção? 14 anos de prisão só. E perdeu todos os direitos de ser pai dos filhos dele, assim, né? Ele não tem mais direito como pai dos filhos dele, pelo menos, né? Mas
assim, somente 14 anos de prisão. E quando ele recebeu o julgamento, ele ameaçou a esposa, dizendo que ele voltaria para terminar o serviço. A Margarita disse que só se sentiria segura mesmo se ele tivesse uma pena de prisão perpétua. Porque enquanto ela souber que ele pode sair da prisão, ela não se sente segura totalmente. E agora vocês vão entender que porque da primeira vez que ela foi lá na polícia toda machucada, porque ele tinha dado um soco nela, ele foi solto por falta de provas. Isso ficou meio assim, e é por causa disso agora. Porque, olha, 9 meses antes desse caso, antes do caso acontecer, o Congresso da Rússia, ele tinha modificado o Código Penal do país para eliminar algumas leis que puniam a violência doméstica. Segundo a nova legislação, as agressões que causam dor física superficiais, como hematomas e arranhões, nas mulheres e crianças, não são consideradas crimes, mas sim uma falha administrativa familiar. Então é por isso. É por isso que quando ela foi lá, toda machucada pela primeira vez, ele não foi preso, porque é falta de prova. É só um hematoma. Então isso não é um crime, né? Isso não é um crime, isso é uma falha administrativa familiar. E mais, as agressões só viram processo criminal se a vítima conseguir provar que foi agredida mais de uma vez. Então, da primeira vez é grátis, né? Ela foi lá pela primeira vez, por isso que é falta de provas. Como ela foi lá pela primeira vez? Foi só uma vez? Então não. Então não é agressão. Então não é crime. Olha que lei ridícula da Rússia, hein? Me perdoa, mas nossa senhora, hein? Essas mudanças deixaram as mulheres mais vulneráveis à violência, óbvio, né? E isso acabou tendo muitos protestos pelas ruas do país. Gente, mais de 600 mulheres são mortas por mês nas suas casas na Rússia. Isso são as mortes. O número de mulheres feridas é incalculável. Porque se o cara pode bater uma vez e não é crime, se a primeira vez é de graça, não, não dá para acreditar numa lei dessa. Não dá para acreditar realmente. E mais, existe um ditado popular na Rússia que diz: se ele bate em você, então ele te ama. Olha, é um ditado popular na Rússia. Então olha como é que é a cultura do país, né? Não, se ele te bate, ele não te ama, pelo amor de Deus. E aí isso mostra o total descaso que o país tem com esse assunto tão importante, que leva à morte de tantas mulheres, gente. Isso é um descaso. Você sabe o que é 600 mulheres morrerem em casa por mês? E a lei é desse jeito? É um absurdo. É um absurdo. Se a lei não fosse desse jeito, não teria acontecido isso com essa mulher. Ela não teria passado por isso, com certeza. Em 2019, a Margarita lançou um livro intitulado Happy Without Hands, que significa feliz sem as mãos. E nele ela relata como que foi o trauma da recuperação e como que é a sua vida hoje. Hoje ela está feliz com o novo amor, ela encontrou um homem bom e ela pretende se casar com ele. Ela diz que escreveu para incentivar as mulheres a não aceitar as agressões de seus maridos e que não é normal viver dessa maneira. Porque, pelo que a gente vê desse caso, até pelo ditado popular, é como se fosse normal, né? É como se a lei falasse assim: cara, se ele te bate uma vez, ele te ama. Se ele te bate uma vez, deixa pra lá, entendeu? Essa é de graça. Agora, se ele te bater 2, 3 vezes, aí, né? Só que a segunda vez que ele bateu na Margarita, ele tirou as 2 mãos dela. Então não deveria ter aceitado nenhuma vez. É errado aceitar uma vez. E ela diz hoje que ela agradece muito por estar viva. Ela agradece muito pela vida dela, porque ela sente que o final dessa história poderia ter sido muito pior. Então esse foi mais um Casos e Mistérios. Eu quero saber se vocês já conheciam esse caso. Eu quero saber se vocês ficaram tão revoltados como eu, porque, gente, é muito revoltante você ver um negócio desse. Eu acho muito, cara. Eu fico pasma com um negócio desse, entendeu? Eu achei, assim, que não teve justiça, né? Infelizmente. Ele foi preso, mas 14 anos, ela vai viver a vida toda dela sem as mãos, né?
mas ele com 14 anos vai embora. E fora, né, essas leis ridículas da Rússia que tem que mudar, que é um absurdo um negócio desse, né? E eles têm os fatos lá das mulheres morrendo e mesmo assim não muda, né? É um absurdo. Eu achei é muito revoltante esse caso. Eu achei um caso assim, como a Margarita disse, que ela é grata pela vida dela, que poderia ter sido muito pior, sim, mas mesmo assim, não deixa de ser revoltante esse caso. Esse caso é muito revoltante. É isso aí, gente. Mais um caso de mistérios. Muita gente comentou que estava com saudade, né, desse quadro. E tô voltando aqui, quero fazer mais outros casos. Dê ideias aí também pra gente, tá? Comente alguma coisa. Eu gosto de ver os comentários de todos os vídeos, mas do caso e mistérios, eu sei que vocês ficam revoltados como eu sei que vocês ficam tristes, vocês ficam pasmos como eu tenho certeza, gente. Então, muito obrigada, fique com Deus, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!